Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema cujo título é Ninguém morre para si mesmo. É um tema baseado no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 7. Hoje nós vamos abordar um tema que poucas pessoas gostam de ouvir ou de falar. Iremos falar sobre a morte. Mas o que é a morte? Em primeiro lugar, é preciso saber que existem dois tipos de morte: a morte da matéria e a morte eterna. Nosso foco será voltado para a morte da matéria. E a morte da matéria é a morte que todos nós convivemos no nosso dia a dia, pois o ser humano é afetado pela morte de alguém próximo a ele, conhecido, amigo, parente, enfim. Nós somos afetados pela morte de pessoas que nos são próximos, que nos são queridos. A morte da matéria é a separação do espírito do homem e da nossa alma, que é a carne. Então, a morte simplesmente é essa coisa, uma separação entre o espírito que volta para Deus e a nossa alma que volta para a terra, nossa carne. O espírito volta para Deus. O corpo físico, a matéria, ela volta para a terra, onde vai ser desintegrada, e a alma, ela aguardará o veredito de seu julgamento. Então observe que a alma volta para Deus, que deu, a carne volta para a terra, é pó, volta ao pó, e a alma, ela vai aguardar o veredito, salvo ou culpado, perdido, enfim, aquilo que nós vamos dar o nome não importa, desde que não foi salvo, então só existe outro destino, é a perdição eterna. Esse mistério chamado morte envolve todo ser humano. Ninguém vai ficar para semente. Não, ninguém vai ficar para semente. Todos nós que estamos vivos queremos saber para onde vamos após a morte. Isso é uma pergunta que todo ser humano faz. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele é enfático. Ele diz que a vida na terra vale mais do que a morte. Como a morte é o fim de todos, então todos querem viver com intensidade, mesmo porque, após ela, nada mais se pode fazer. Portanto, mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Não sou eu que digo, foi Salomão que falou, está lá em Eclesiastes, versículo 1 do capítulo 7. A cada dia que nós vivemos nessa terra, mais próximos estamos da morte física. E esse dia,
Ninguém pode fugir, ninguém vai fugir dele. Quando ele chegar, acabou. Salomão nos compara aos peixes presos em uma rede traiçoeira ou com os pássaros presos em armadilhas que vão batem suas asas. Quando ele diz que os seres humanos se enredam no tempo da desgraça, quando ele cai de surpresa sobre eles. Uma grande verdade descrita no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Paulo, ao falar aos romanos, é relevante quando diz: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Com essas palavras, ele procura deixar claro que a vida nessa terra é passageira. Ele quer dizer com isso que não é permanente, pois a morte é certa e que todos seremos julgados pelos atos praticados ou deixados de praticar. Não é só aquilo que você faz de mal, não. É aquilo de bem que você podia fazer que não fez. Nós estamos nessa terra enquanto durar nossa permanência. Depois, não existe lembrança nenhuma. As nossas lembranças morrem com a gente. Mas enquanto nós estamos nessa terra, existe uma tremenda esperança. Salomão diz que não há lembrança durável, pois com o passar do tempo tudo será esquecido, pois ninguém se lembra de seus antepassados. Está lá em Eclesiastes 9, 1, 10, capítulo 9, versículo 1 ao 10. Tanto o sábio como o insensato serão esquecidos. Eclesiastes 9,16. Embora a dor da morte seja sofrida, mas o insubstituível será substituído por outra pessoa ou coisas, embora não seja de tudo apagada. Deus dá o conforto aos que ficam, embora muitos nunca conseguem deixar seus mortos morrerem. Embora a uma rápida análise, a morte da matéria pode parecer o fim de tudo. Se nós olharmos, a maioria das pessoas pensa assim, morreu, acabou tudo. Não. Isso é um engano terrível. Uma vez que a morte confere sentido à vida. Por ser sabedor que todos iremos morrer, o ser humano deve viver com intensidade à procura de sua felicidade. A felicidade hoje. Isso quer dizer, olhando para o agora, sem se preocupar com o futuro incerto. Porém, irmãos, vivendo intensamente, refletindo, olhando para dentro de si mesmo, evitando toda forma de banalidade, ganância e ódio, aguardando sem ansiedade o dia da nossa morte, que com toda certeza não é o final de tudo, mas deverá ser o dia em que ela nos devolve para a vida uma vida eterna.
Infelizmente, a maioria das pessoas não mostram o que realmente são. Não. As pessoas escondem atrás de si mesmos. Vivem disfarçadamente, querendo mostrar ser perfeitos, mas nenhum homem é perfeito. Muitos dão mais valor às coisas que são real. Muitos dão mais valor às coisas do que elas realmente têm valor. Isso não é viver, irmãos. Uma vez que viver é conferir à vida um sentido. Conferir um sentido à vida. As coisas à nossa volta não mudam. Um dia segue outro dia. Mas cada um de nós irá dar um sentido à nossa própria vida. Porém, isso não quer dizer que devemos viver cada dia com atitudes ou comportamentos voltados para nós mesmos, de forma insensível às preocupações dos outros. Sim, devemos viver intensamente, cada dia, com qualidade, com comprometimento, com justiça. Essa é a verdadeira essência de viver intensamente, pois assim nossa lembrança não será apagada da memória dos vivos. Por não terem um sentido em suas vidas, a maioria das pessoas vivem correndo atrás da felicidade, pois acham que a felicidade está nas coisas ou nas relações. Grande engano. Pois coisas e relações não podem trazer felicidade para ninguém. Coisas podem trazer certo conforto. Relações podem trazer alegrias, mas nenhum deles pode trazer felicidade. Pois uma vida feliz é saber desfrutar os produtos de seu trabalho com dignidade. O resto, irmãos, o resto é vaidade. Felicidade pode emergir de pequenas coisas, pequenos gestos, vivendo cada uma delas intensamente, e tudo que se vive intensamente, a memória não esquece. A felicidade pode estar presente mesmo em circunstâncias completamente diversas, nos infortúnios da vida, em nossas limitações, pois a felicidade não depende das circunstâncias, irmãos. E saber viver intensamente, esse momento é a arte que poucos sabem viver. A vida do ser humano é um mistério. Um mistério que todos podem compreender, desde que vivam com intensidade em amor. Pois o morrer também é arte, desde que se tenha vivido com intensidade. Há tempo para tudo debaixo desse céu. Tempo para plantar, tempo para arrancar a planta, logicamente, matar, curar, destruir e construir, chorar e rir, atirar pedras e recolher pedras, guerrear e fazer paz, abraçar e separar. Há tempo para cada coisa, pois nascer e morrer estão entrelaçados, e o morrer é o início de uma nova vida para quem entende o seu verdadeiro sentido.
E esse verdadeiro sentido está na vida, vida eterna, e consiste em viver o agora, sem se preocupar com o amanhã, pois o amanhã a Deus pertence. A Bíblia nos ensina que o sentido da vida está mais próximo de nós do que possamos imaginar. E nós, cristãos, sabemos que Deus está muito próximo de cada um de nós e nos fornece a vida e as condições para vivê-la com intensidade. Cristo Jesus nos resgatou da maldição do pecado para termos uma vida eterna, pois ele se eternizou em nosso meio, dando sua própria vida por amor de nós. Ele morreu por nós, mas reviveu. Nós também conheceremos a morte, mas nele, em Cristo Jesus, iremos ressurgir para uma nova vida em Deus. Amém.